E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai conversar sobre um tema absolutamente vital para quem vive o dia a dia do agronegócio. Vamos detalhar um marco regulatório essencial para quem atua na agropecuária, no agronegócio e na agronomia. Porque para atuar de forma legal, entender o registro e os documentos oficiais não é só uma formalidade burocrática entediante, viu? É, na verdade, o verdadeiro alicerce para construir uma carreira sólida. Bom, vamos direto ao ponto. Nossa jornada de hoje está dividida em 6 etapas rápidas: fundamentos de CREA e ART, a importância da ART, o valioso acervo técnico, aplicações práticas no agro, o passo a passo da emissão e, por fim, regras, taxas e consequências. Bora lá? Sabe aquele mito super comum de que o diploma universitário é uma espécie de varinha mágica? Muita gente acha que é só pegar o canudo e o caminho já está totalmente livre para assumir grandes responsabilidades no campo. Mas a realidade é bem diferente, né? O diploma é só o começo de tudo. O que realmente vai atuar como um escudo de proteção legal e uma espada para o crescimento profissional é assumir formalmente a responsabilidade técnica. Parte 1. Fundamentos. CREA e ART. Vamos nivelar os conceitos para estabelecer bem as regras do jogo. Pensem nisso como uma escadinha com papéis muito bem definidos. O diploma, que é emitido pela faculdade, serve exclusivamente para comprovar a formação acadêmica. Ele diz o seguinte: ok, o conhecimento foi adquirido. Já o registro no CREA é a licença do Estado. Ele efetivamente garante a autorização para exercer a profissão. E aí, lá no topo, entra a ART, que atua num nível micro e muito específico. Ela comprova a responsabilidade técnica por um serviço exato, com começo, meio e fim. É uma diferença crítica. Ter a formação não garante autorização e ter a autorização não cobre automaticamente um projeto sem o documento específico dele. E quem é que gerencia toda essa autorização? É o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Cada estado tem o seu conselho regional e são esses órgãos os grandes responsáveis por fiscalizar e regulamentar o exercício diário de quem trabalha com agronomia, engenharia, geociências e tecnologias ligadas a essas áreas. Todo profissional formado precisa, obrigatoriamente, fazer o registro nesse conselho para operar dentro da legalidade. Não tem como fugir disso. E é através do CREA que a gente chega nela, a famosa ART, a Anotação de Responsabilidade Técnica. Esse documento obrigatório é literalmente o DNA de um serviço. Ele identifica de forma cirúrgica quem é o profissional responsável, o que vai ser feito, para quem o serviço vai ser prestado, onde e qual é a atividade técnica exata. Fica tudo preto no branco, sem margem para dúvidas. Então, o ponto crucial é o seguinte: tirem da cabeça a ideia de que a RT é um mero formulário do governo feito para ficar esquecido numa gaveta. Longe disso, ela é um contrato técnico e legal fortíssimo que protege 3 partes ao mesmo tempo: o profissional, o cliente e o CREA, que atua como o grande fiador regulatório de toda a operação. Parte 2. A importância da ART. Longe de ser apenas burocracia, vamos ver como esse documento gera valor real de proteção e valorização. Olha só como esse documento distribui garantias e funciona como um verdadeiro ganha-ganha. Para o profissional, ele comprova a experiência de uma forma indiscutível, traz uma segurança jurídica gigante, valoriza o passe no mercado e serve de proteção caso aconteça alguma disputa no futuro. Para o cliente, é a tranquilidade de saber que existe um responsável técnico capacitado, assinando e dando lastro de legalidade ao investimento. E, para a sociedade, isso inibe a atuação de pessoas sem qualificação e aumenta a segurança técnica de estruturas que impactam todos nós. Parte 3. O valioso acervo técnico. É aqui que aquela obrigação se transforma em uma baita estratégia de carreira. E isso ilustra de forma brilhante o conceito de capitalização profissional. O acervo técnico é basicamente o seu histórico oficial e verificado. São todas as ARTs registradas corretamente ao longo da carreira. Quanto mais documentos registrados, mais robusta é a comprovação de experiência. Gente, isso não é só enfeite para colocar no currículo, tá? É o passaporte dourado exigido em concursos públicos, em licitações, para ser contratado por grandes consultorias ou em qualquer situação que exija uma prova irrefutável de experiência técnica. Parte 4. Aplicações práticas no agro. Vamos tirar a teoria do papel e trazer para a poeira do campo.
No dia a dia da agronomia, emitir esse documento é absolutamente negociável em várias atividades. A gente está falando da elaboração de projetos agrícolas estruturais, de fornecer assistência e consultoria técnica rural, de dimensionar sistemas de irrigação, do manejo de solo e até do receituário agronômico para defensivos. A lista é enorme. Entra georreferenciamento, emissão de laudos, perícias, planejamento de armazenamento e mecanização. Basicamente, qualquer ato de planejamento ou serviço técnico especializado está sob esse guarda-chuva. E quem é que deve assumir essa missão na prática? O sistema é flexível e abrange várias modalidades de atuação. Pode ser um profissional atuando como autônomo, pode ser um MEI, quando a atividade específica permite, uma grande empresa do agronegócio ou uma consultoria especializada. Independentemente do formato do CNPJ ou de ser pessoa física, a regra de ouro é sempre exatamente a mesma. Ter um registro ativo e regular no CREA é obrigatório. Parte 5. Passo a passo da emissão. Vamos ver como gerar esse documento sem dor de cabeça. Vamos avançar e ver como tudo isso funciona na prática? Felizmente, o processo é online. Passo 1. Garantir que o registro no CREA esteja ativo e regular. Passo 2. Acessar o portal online do CREA do estado correspondente. Passo 3. Fazer o preenchimento minucioso dos dados, colocando as informações do contratante, o valor e o período do serviço. E o passo 4. O sistema gera o documento, paga-se a taxa e a RT é validada oficialmente. Parte 6. Regras, taxas e consequências. Chegamos num ponto de bastante confusão que exige atenção redobrada. O que é realmente interessante sobre separar isso visualmente é como a gente desmonta um grande equívoco. A RT, por si só, não é um imposto. A taxa paga por ela é puramente administrativa e vai para o CREA. Só que pagar essa taxa não isenta ninguém das verdadeiras obrigações fiscais da outra gaveta. A prestação do serviço em si pode gerar obrigações como emissão de nota fiscal, pagamento de impostos municipais como ISS e, claro, o imposto de renda. São coisas totalmente diferentes. E como o mercado tem diversas realidades, o sistema não é nem um pouco engessado. Existem várias modalidades. Tem a ART de obra ou serviço para projetos bem específicos, tem a de cargo e função para quem é contratado como técnico de uma empresa. Além disso, tem opções múltiplas para serviços rotineiros e modalidades complementares ou de substituição para adequar ou corrigir a rota durante a execução. A dica é sempre consultar as normativas do Estado para escolher a opção certinha. Mas e se alguém decidir simplesmente ignorar tudo isso? Tentar executar atividades técnicas no agronegócio sem a devida ART é um atalho perigosíssimo. Isso atrai multas financeiras pesadas e abre as portas para problemas jurídicos super graves, com responsabilização civil integral caso algo dê errado. E o pior de tudo, causa uma perda irreparável de credibilidade no mercado. É um ativo que, uma vez manchado, dificilmente se recupera. Quando a gente entende as regras do jogo, a regularização profissional deixa de ser vista como um fardo burocrático e passa a ser o degrau essencial para atuar seriamente, com consultoria, assistência e serviços especializados. A documentação adequada protege, valoriza e constrói o nome no campo. A questão que fica para reflexão é: quais serão as próximas ações tomadas para transformar o conhecimento técnico em credibilidade registrada e sucesso inquestionável no agronegócio? Esperamos que esta análise tenha trazido total clareza sobre o tema. Um grande abraço a todos e excelentes projetos!